Lorival Santana, Beirute entra com força como foco das tropas, das forças israelenses nesse conflito. Sim, é que o Hezbollah disparou mísseis, foguetes hoje contra Israel. Fazia bastante tempo, cerca de um ano, que isso não acontecia e foi numa retaliação pelo assassinato do líder supremo iraniano Ali Khamenei. Israel estava preparado já para essa possibilidade, para esse risco, e o governo israelense já havia convocado 100 mil reservistas para defender Israel no caso de incursões do Hezbollah. O Hezbollah teve o seu poder bastante degradado ao longo da guerra desencadeada pela invasão de Israel pelo Hamas em outubro de 23, mas continua com um considerável poderio militar. Então, em face desses ataques do Hezbollah de hoje, Israel está perseguindo alvos associados ao Hezbollah, incluindo um comandante, um chefe de inteligência do Hezbollah que foi morto por esses bombardeios no centro de Beirute. Lorival vai continuar com a gente porque, enquanto nós estamos vendo imagens ao vivo de Beirute, a capital libanesa, mais uma vez sendo bombardeada agora à noite pelas forças israelenses, nós tivemos também nesta segunda-feira novos bombardeios em Teherã. Nós percebemos aqui que o governo iraniano tenta manter a normalidade, inclusive em questões governamentais. Hoje, a mídia estatal iraniana divulgou imagens que supostamente mostram a segunda reunião do Conselho de Liderança Interina do país. Essa reunião teria contado com a presença do presidente do Irã, além do chefe do judiciário e de um jurista membro do Conselho dos Guardiões. O Irã formou um conselho de liderança para administrar o país depois da morte do Ayatollah Ali Khamenei. A Constituição iraniana estipula que, se o líder supremo não estiver mais no poder, um conselho de liderança provisório, composto pelo presidente, pelo chefe do judiciário e um clérigo sênior do Conselho dos Guardiões, esse grupo deve assumir as responsabilidades de liderança até que um novo líder seja eleito pela Assembleia de Peritos, composta por 88 membros. Lorival Santana, mais uma vez com a gente. O Irã vai conseguir manter o que diz a Constituição, ou seja, vai conseguir colocar uma estrutura funcionando para substituir o Ayatollah no poder ao longo desse conflito? Já colocou. O Irã estava preparado para essa decapitação que envolveu 49 integrantes do comando militar e civil do Irã. Estava preparado há tempos, já que o Irã tem 4 camadas de sucessão já preparadas, não a do líder supremo. Lorival, desculpa te interromper, a gente está vendo imagens ao vivo de Beirute, você veja lá os foguetes de defesa sendo lançados para tentar interceptar possíveis foguetes israelenses, ou são mísseis de ataque partindo da capital do Líbano em direção a Israel, Lorival? Acho improvável que sejam mísseis partindo da capital libanesa. Provavelmente são balas tracejantes que estão sendo disparadas como defesa pelos disparos dos mísseis israelenses. Aí estamos repetindo a imagem. Você vai ver o grande volume de mísseis ou de balas traçantes, como o Lorival coloca, partindo de alguma região da capital libanesa, Beirute. Depende da posição em que a câmera está, né? A gente precisaria saber, me parece que se a câmera está em Beirute, a gente está vendo isso do ponto de vista de Beirute, então são balas tracejantes. Em que ponto essa câmera está localizada, para saber se é perto do aeroporto, se é perto... A orientação da câmera. Exatamente. E ainda mais de noite é difícil reconhecer os prédios, mas a gente percebe ainda muita fumaça, uma grande coluna de fumaça que se ergue na capital Beirute, e agora esses foguetes ou essas armas sendo lançadas em direção a Israel, numa possibilidade de ataque ou mesmo de defesa em relação aos mísseis foguetes israelenses que vêm caindo desde hoje cedo na capital libanesa.